irmãs que nos acompanham aqui pelo canal do Centro Cristão Espírita Zico Horta. Vamos trazer para vocês a Evangelho Terapia dessa semana. E essa atividade tem como objetivo fazer com que o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, seja rota de orientação em nossa caminhada. Sirva para nós como uma ferramenta de condução moral no dia a dia, na nossa vida, no cotidiano em que estamos inseridos. E possamos nós, iluminados pela espiritualidade e abençoados pela luz de Jesus, rogar, ilumina-nos, para que tenhamos em mente que teu Evangelho, Jesus, amparados pelos amigos da espiritualidade, a nos orientar e aconselhar, é, sim, a ferramenta de melhor condução da nossa vida moral. Que assim seja, com a graça de Deus. Nós abrimos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 25, que tem como título Buscai e Achareis. E nós vamos ler aqui um trecho do item 8, né, que está dentro do tema Observai os pássaros do céu. Inicia-se esse tema, né, com aquela bela passagem de Jesus, né, falando que observássemos os pássaros no céu, os lírios do campo. E aí Kardec vem discorrendo sobre as orientações que são inseridas nessa passagem evangélica, e nós vamos ler aqui o item 8, um trecho dele, né? Um trecho, não. Vamos lê-lo todo, na realidade. A terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes quando os homens souberem administrar, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela dá. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro, e cada um terá o necessário. O rico, então, considerar-se-á como um que possui grande quantidade de sementes. Se as espalhar, elas produzirão pelo centro para si e para os outros. Se, entretanto, comer sozinho as sementes, se as desperdiçar e deixar-se perca o excedente do que haja comido, nada produzirão, e ele delas nada tirará para os outros. Se as amontoar no seu celeiro, os vermes as devorarão. Daí o haver Jesus dito: não acumuleis tesouros na terra, pois que são perecíveis. Acumulai-os no céu, onde são eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos espirituais, e sabei sacrificar os primeiros aos segundos. A caridade e a fraternidade não se decretam em leis. Se uma e outra não estiverem no coração, o egoísmo aí sempre imperará. Cabe ao Espiritismo fazê-las penetrar nele. Então, é muito interessante as colocações feitas por Kardec aqui nesse item 8, né, com relação ao tema, como nós falamos. Porque nós temos que entender que, vamos começar aqui pelo princípio, a Terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela dá. Então, nós vamos entender, existe em âmbito mundial, em forma mais pontual, em determinados países, em determinados continentes, a questão do problema da fome. Mas por que existe essa fome? Né? Alguns teóricos dirão assim, é porque tal região, tal país, tal sociedade tem dificuldades de ordem geográfica, dificuldade de ordem climática, hidrográfica, dificuldades de ordem cultural e por aí vai. Então, exatamente a oportunidade que temos na análise trazida aqui por Kardec é entender que a Terra ela produz o suficiente para todos. Se assim não fosse, nós questionaríamos a governança de Jesus ao nosso planeta. Se entendemos que Jesus é um espírito de escola, um espírito de categoria já elevadíssima, de pureza, de superioridade, tendo a missão divina de administrar, né, de governar o planeta, nós vamos entender que ele criou esse planeta. Jesus ele é um co-criador
do Pai na elaboração do planeta Terra. Ele criou esse planeta com todos os recursos necessários a sustentar as mais de 6 bilhões de criaturas que aqui estão encarnadas. E exatamente quando nós vemos as questões de ordem, né, econômica, política, administrativa, que geram a fome, nós temos que entender que, e esse é o objetivo aqui analisado nesse momento, entender que se faz imprescindível que nós tenhamos, como foi colocado aqui, saibamos executar lei de justiça, de caridade e de amor ao próximo. Então, se um país, se determinada região, se determinada cultura sofre consequências que levam à fome ou que levam a vários tipos de carência, qual deve ser o objetivo das outras nações, dos outros habitantes do planeta? Cooperar para que aqueles que passam por essas dificuldades venham a suprir as suas carências. Trazer, muitas das vezes, e é mote nesse capítulo aqui, avanços tecnológicos que já existam em outros lugares para aquele grupo social. Então, nós vamos entender que se houver realmente uma lei de fraternidade imperando no coração das pessoas, nós vamos ter, pelo menos, um equilíbrio nas condições sociais do planeta. Entendendo que existem as necessidades de ordem coletiva de reajuste e de reparo. Né? Nós temos aqui os nossos reparos, nossos reajustes encarnatórios de ordem particular individual. E vamos entender também que grandes grupos sociais têm também os seus reajustes coletivos. Então, se você tem um grupo que ele, de repente, tenha um reajuste coletivo de ordem moral, e ele já tem condições, por exemplo, de ordem material avançada, o quanto contribuiria no avanço desse grupo coletivo se ele utilizasse desse conhecimento de ordem intelectual em auxílio àqueles que, às vezes, o estejam necessitando. Então, eles estariam colocando em prática a lei de fraternidade, eles estariam colocando em prática a lei de justiça, a caridade, contribuindo com aqueles mais carentes, mais necessitados, e, em contrapartida, estariam reajustando os seus débitos coletivos. Então, nós temos que entender isso. Nós temos que entender que, e aí Kardec aqui traz a analogia, né, que Jesus coloca, inclusive, na passagem, daquele que produz, e que às vezes guarda o que produz, ou mal utiliza aquele que produz, aquilo que foi produzido, né, deixando que estrague, deixando que se torne, como ele fala aqui, né, comida para os vermes. Por que não dividir isso com o outro? É muito triste quando nós vemos, né, e isso já aconteceu mais de uma vez aqui em nosso país, na sua história, ao delongo da sua história, de, às vezes, uma produção excedente por conta de questões econômicas, de pouco ganho, ou então por questões outras, que são, né, queimados, são jogados fora. Né? Tivemos aqui a coisa de algumas décadas atrás, ou anos atrás, não me recordo bem, né? Caminhões lotados de leite, sendo leite derramado na estrada por questões outras. Leite que poderia ser aproveitado. Por que não levar esse caminhão até um grupo social, né, dentro do próprio país, que esteja necessitando de alimentação e distribuir de forma gratuita esse leite? Mas aí, André, eu distribuo de forma gratuita, eu não ganho dinheiro. Então, essa análise extremamente do ponto de vista somente econômico, pensando no ganho, não possibilita aquela pessoa, aquele produtor, ter uma visão fraternal daquilo que produz. E por aí vai. Né? Por que não distribuir? Por que não fazer isso em âmbito nacional? Por que não fazer isso em âmbito mundial?
Nós não paramos para pensar que, por exemplo, temos no nosso país uma extensão territorial enorme. Cabem quase que o continente europeu todo, mesmo com as divisões que aconteceram nesse continente europeu, na extinção da União Soviética, mas praticamente cabe o continente europeu todo dentro da área geográfica brasileira. Nós temos países no mundo que não têm, por exemplo, a nossa diversidade. Por que não produzir e distribuir esses países? Mas não vai estar ganhando dinheiro. Mas exatamente isso é que nós temos que entender. Que estamos a caminho de uma transformação de âmbito mundial em que irá começar uma visão de uma lei de justiça, amor e caridade mais intensa, onde a fraternidade irá tender a reinar mais. Obviamente, não vemos isso nesse primeiro momento, mas irá acontecer no decurso das décadas, no decurso do tempo. Em contrapartida, pensemos de forma contrária, né? Os países que às vezes têm grande avanço tecnológico, por que não estimular esse avanço tecnológico a outros lugares? Nós temos, por exemplo, Israel, um país extremamente árido, seco, que tem talvez um dos melhores sistemas de irrigação que se encontra no planeta, produzido, manipulado e controlado pelo homem. Por que não levar essa prática, esse conhecimento, a locais, por exemplo, da África, que sofrem da mesma coisa? Ou locais outros que venham a sofrer? Nós tivemos aí, e estamos tendo, uma demonstração de que é possível. Por conta de um processo pandêmico, houve a união de vários cientistas do mundo no objetivo de criar uma vacina. A comercialização dessa vacina é uma questão ainda que nós temos que entender dentro do contexto em que estamos de aprimoramento moral. Contudo, nunca se viu, em um espaço de tempo tão curto, a união de cientistas do mundo todo com um objetivo em comum, de ajudar outras pessoas em outros países. Se foi possível num processo como esse, é possível num processo, vamos dizer assim, de calmaria, de paz. É possível que seja derribada a fome, a sede, as doenças de locais necessitados, se aqueles que têm, são detentores do conhecimento, são detentores das técnicas, são detentores das possibilidades, contribuírem com os outros. Então, estaríamos implementando no nosso planeta essa justiça, amor e caridade apregoada por Jesus há mais de 2000 anos. Talvez esse processo pelo qual estamos passando, aqueles que tenham sensibilidade de perceber, venham a perceber, nós podemos ajudar o outro. Nós vamos entender que a manutenção climática de um local específico do planeta contribui, sim, em todo o processo climatério do planeta todo. A contribuição cultural de um lugar específico do planeta pode, sim, contribuir ao estabelecimento de um equilíbrio em outros lugares do planeta. Então, nós vamos entender que a capacidade está em nossas mãos. A possibilidade nos é dada. Cabe a nós nos empenharmos. E podemos fazer isso individualmente. Se nós, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, começarmos a exercitar isso, colocar em prática isso. O pouco que eu tenha, que parece pouco, é uma analogia que faço aqui ao gasofilácio, né? ao óbolo da viúva no templo. Aquilo que era pouco, aparentemente, que ela colocava, tinha um ganho enorme aos olhos de Jesus e aos olhos do alto. Então, às vezes, aquilo que fazemos que pode parecer pouco em contributo às necessidades do outro, pode parecer pouco a nós, mas será uma enormidade ao outro. Porque aquilo que para nós é pouco, para o outro que passa por aquela necessidade, seja ela qual seja, é enorme. Quando você tem sede, um copo de água que seja,
já pode lhe dar ali a sustentação, pelo menos para alguns minutos. Então, nós temos que entender que não é, às vezes, a grande quantidade, é o primeiro passo, a iniciativa nossa em fazê-lo, de ajudar o outro, com aquilo que tenhamos condições, naquilo que tenhamos condições. E se você, às vezes, não tem condições materiais de ajudar, entendamos que existem outras condições de auxílio, várias. Cabe a nós a iniciativa de fazê-lo. Cabe a nós, como é colocado aqui, pensarmos na lei de justiça, caridade e amor ao próximo. E fazer com que os bens que tenhamos, sejam eles materiais ou não, possam ser distribuídos àqueles que necessitam. Então, é o que fecha aqui, né? A caridade e a fraternidade não se decretam em leis. Não se deveria criar leis, não se deveria criar instrumentos a estimular a pessoa a fazer a caridade. Sabemos que, às vezes, as campanhas que são feitas são o primeiro passo. Mas e aquela campanha, quando ela acabar? Né? Nós temos as enormes campanhas de âmbito nacional, né, nos círculos filantrópicos. Vamos ajudar as pessoas no Natal. É muito bonito, é sempre válido. Mas aí, passando o Natal, por que não estimular? Por que não interiorizarmos para nós esse conceito, essa visão, e fazermos com que aquela pessoa tenha condições, não somente no Natal, de ter uma vida mais agradável? Então, que as campanhas que existem de vários tipos em auxílio interno dentro do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, em âmbito mundial, comecem a estimular em nós a visão mais ampla, de fazer não somente naquele período, não somente no caso de catástrofe, de necessidade, mas fazê-lo a todo instante possível e da melhor forma possível. Se uma e outra não estiverem no coração, o egoísmo aí sempre imperará. Então, nós temos que tirar de nós essa grande chaga, como é colocado pela própria espiritualidade, que impede o avanço da sociedade humana, o egoísmo. E nós, fecha aqui Kardec, cabe ao Espiritismo fazê-las penetrar nele. Então, o que estamos nós fazendo aqui? Meditando sobre essa análise, e esse é o objetivo da evangeliterapia, fazer com que isso adentre o nosso coração, caia no nosso entendimento, e comecemos a exercitar essa prática de auxílio, mesmo que pequena, mesmo que particular, aos que nos rodeiam. Porque se todos nós pensarmos assim, eu vou fazer a minha parte, mesmo que ela seja pouca, no contexto coletivo, estaremos muitos ajudando a tantos outros. Em contrapartida, esses tantos outros que estão sendo auxiliados, e isso acontece, acreditem, se sentem sensibilizados e percebem e se sentem quase que obrigados na sua própria consciência a replicar esse auxílio e levá-lo adiante a outros tantos necessitados. Criamos assim uma corrente do bem, título de um filme muito bonito, por sinal, e estamos colocando em nossa vida o proposto por Jesus, de pensarmos que temos a condição necessária de auxiliar os outros que estão ao derredor na caminhada. E o auxílio, não somente material, mas o auxílio emocional, o auxílio afetivo, a atenção, o olhar, o ouvido, o falar, o gesto. Então, meus irmãos, vamos parar para pensar nisso. Parar para pensar que, no sentido material, a Terra tem condições de produzir para todos. Cabe ao homem saber coordenar, controlar e dividir isso de uma forma fraterna. E cabe a nós, individualmente, exercitarmos desde já em nossa vida isso, para que possamos estar contribuindo de alguma forma e da melhor forma possível no avanço do planeta, na transformação da sociedade e na transformação de nós próprios, nos aprimorando moralmente, fazendo com que nós venhamos a perceber o outro realmente como irmão. Muito obrigado pela atenção de todos e muita paz.